Aos destaques de hoje. Decisão de Rosa Weber suspende indulto a condenados pelo massacre do Carandiru. STF lança campanha em defesa da democracia. E Lula terá encontro com centrais sindicais nesta quarta-feira. Agora, em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. O Supremo Tribunal Federal, através de sua presidente, a ministra Rosa Weber, concedeu liminar que suspende trechos do decreto presidencial que havia dado indulto, um perdão de pena, aos policiais militares condenados pelo massacre no complexo penitenciário do Carandiru, em 1992. A petição havia sido apresentada pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, na ação direta de inconstitucionalidade 7.330, que requisitava a anulação de trechos do indulto de Natal do ex-presidente Jair Bolsonaro a policiais e militares. A decisão monocrática vale até que o relator do caso na Corte, ministro Luiz Fux, retome a análise do tema depois da abertura do ano do Judiciário em 1º de fevereiro. A ministra cita que o indulto pode vir a configurar transgressão às recomendações feitas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que orientou uma investigação ampla e a punição dos responsáveis pelo caso do Carandiru. Nelson Kobayashi, começa com você. Kobayashi, boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Pavinato. Boa noite, Mota, Zé Maria e toda a nossa audiência. Pois bem, isso traz de novo a polêmica do caso do Carandiru, que ressuscitou agora depois do indulto natalino do presidente Bolsonaro, que abrange, dentre muitos outros beneficiados, aqueles que cometeram crimes como o do Carandiru, há mais de 30 anos, crimes que não eram, à época, considerados como crimes hediondos e realizados por agentes de segurança. Pois bem, depois desse indulto, muito se discutiu sobre a possibilidade ou não jurídica deste indulto, porque o caso do Carandiru traz uma comoção social muito grande. Foram 111 pessoas mortas, detentos mortos naquela ocasião, e ficou marcado realmente na história como algo a gerar algum aprendizado, especialmente para as forças de segurança e aquelas especificamente que atuam na administração penitenciária. Pois bem, a gente precisa saber aqui, muito bem detalhado, do que se trata esse indulto. O indulto é uma prerrogativa do presidente da República que concede extinção de punibilidade. É uma espécie de perdão em relação às penas primárias daqueles que cometem determinados crimes, não afastando as penas secundárias, eventuais indenizações, responsabilidades administrativas, entre outras. E, usando dessa prerrogativa, foi que o presidente editou este indulto na sua última oportunidade no fim do ano. E aí, se questionando essa possibilidade ou não, alguns, como por exemplo, que adotam a tese do Procurador-Geral da República, dizem que mesmo que, na época, não sendo considerados crimes hediondos, como era o homicídio qualificado, hoje, por se tratar de crime hediondo, este indulto não poderia gerar eficácia, não teria validade, o que, a meu ver, não encontra amparo na legislação e nos princípios gerais do direito, especialmente em matéria criminal, que a gente sabe que a lei posterior só gera efeitos para frente, adiante. A lei só pode retroagir se for em benefício do réu. Então não é o fato de uma lei em 1994 e, portanto, depois dos atos do Carandiru, tendo agora o homicídio qualificado como hediondo, ser aplicado a estes fatos anteriores. E essa questão toda traz também outras reflexões, especialmente aos casos já julgados e julgamentos que depois vieram a ser anulados em relação a esses policiais. Porque muitas dessas condenações foram feitas de modo a atender um clamor social. Porque outros princípios do direito precisam ser lembrados também em relação ao Carandiru, que é especialmente o da individualização das penas, que é impossível de se fazer em relação ao caso do Carandiru. Como é que você, como Estado ou o Judiciário, vai atribuir a determinado policial a morte de determinada pessoa se isso não tem prova, não tem testemunha, não tem, nem os próprios policiais sabem ao certo quem é que praticou um ato que gerou a morte de quem? Não pode o policial, simplesmente pelo fato de estar escalado naquela operação, ser responsável por 111 mortes. A gente precisa, no direito penal, respeitar a individualização das condutas e, consequentemente, a individualização das penas. Foi por essa tese, esse argumento
que todo mundo já conhece no âmbito do direito, que muitas das condenações foram anuladas. Agora, essa decisão da ministra Rosa Weber, atendendo ao pedido da Procuradoria-Geral da República, traz como fundamento, basicamente, duas questões. Primeiro, um histórico de precedentes no Supremo Tribunal Federal que são controversos, ou seja, há decisões no sentido da tese da Procuradoria e há muitas decisões, e acredito que muito mais decisões amplamente decididas pela Suprema Corte, que atendem ao princípio da vedação da anterioridade penal em prejuízo do réu. Então, diante dessa jurisprudência controversa, ela entendeu por bem suspender até que se inicie o ano judiciário e o relator do caso, ministro Luiz Fux, possa ele avaliar o pedido da sua relatoria. E outra questão importante nos fundamentos é uma recomendação, e este é o termo, recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, que diz ao Estado brasileiro que deve sim processar e julgar imparcialmente os casos afetos ao massacre do Carandiru, porque naquela ocasião se ofendeu a diversos direitos considerados como os direitos humanos e que constam de diversos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Pois bem, a gente tem que esperar aí o ano judiciário se iniciar, o ministro Luiz Fux pegar este caso para relatar e as cenas dos próximos capítulos, como o Supremo Tribunal Federal vai decidir a respeito disso.